Então vamos lá, pessoal. Boa tarde. Já comecei a gravar. Seguinte, vamos começar a aula falando, na verdade, dando uma revisadinha do final da nossa aula passada. É quando a gente começou a falar aqui de ponteiros. Então, antes de passar para o próximo slide aqui, que é slide com exemplo, né, motivação do porquê que a gente vai usar alocação dinâmica, ponteiro e tudo, vamos dar uma relembrada no que é ponteiro. Se vocês tivessem que definir ponteiro numa frase, o que seria para vocês? O Ulisses está escrevendo ali, vamos ver. Variável que guarda o endereço. Perfeito. Ô, Ulisses, era essa a definição que eu tinha na minha cabeça. Eu não consigo nem pensar em outra melhor, porque era essa daí que eu estava pensando. Exatamente essa frase que você escreveu era a que eu estava pensando. Um ponteiro nada mais é do que uma variável que guarda um endereço, tá? É algum lugar de memória. E o seguinte, baseado no que a gente viu na nossa aula passada, tem diferença de tamanho de um ponteiro para o outro? Exatamente, não tem diferença, tá? E isso daí que eu queria que vocês lembrassem. Então não tem diferença. É o seguinte, se a gente quiser fazer uma analogia aqui, como a gente estava fazendo analogia com endereço, com casa e etc., é como se todo o endereço pudesse ser escrito com 4 bytes. Então todo o endereço tem exatamente o mesmo tamanho, é o mesmo pedaço de papel, assim, do mesmo tamanho. E, e não importa para onde que ele aponta, tá? Porque o tipo daquela coisa que ele aponta vai fazer diferença para a gente poder andar no lugar, tá? Nós vamos fazer outras analogias mais para frente aí, mas ele só faz diferença na hora de andar, tá? Mas do ponto de vista de endereçar, ele não faz diferença absolutamente nenhuma. Se ele é um ponteiro para inteiro, se ele é um ponteiro void, se ele é float, se ele é um ponteiro de ponteiro, a gente vai ver isso, entendeu? Tipo isso aqui, ó, sabe? Se ele é ponteiro, ele tem um tamanho só. E é isso daí que a gente tem que guardar, tá? E ele nada mais é do que um endereço de memória. Então é uma variável que guarda um endereço de memória, tá bom? É isso daí que a gente tem que lembrar para poder usar direitinho a alocação dinâmica e ponteiro. E o seguinte, a gente viu essa questão do E comercial e do asterisco. O E comercial serve para quê mesmo? Isso. Para eu poder pegar o endereço de alguma variável. Tá? Então é o seguinte, na nossa analogia que a gente estava fazendo lá de memória, vamos supor que eu aloquei uma variável. Tá? Então eu simplesmente cheguei lá e escrevi isso aqui. Ó. O nome da variável é muito ruim, mas só para a gente fazer uma analogia aqui, né? Assim, um exemplo. Então é o seguinte, eu fui declarar essa variável. Aonde ela foi parar? Não sei, porque isso aqui não é trabalho do programador, tá bom? Isso aqui é trabalho do compilador e do loader, tá? Que é o cara responsável por colocar o programa na memória. Então, aonde que ele vai parar na memória de verdade não é trabalho do programador. O programador não fixa isso aqui. Então, na hora que ele declarou essa variável, ela foi parar lá na memória assim, ó. Tá? Então, ela tá aqui, ó. Essa daqui é minha variável A. Só que eu não sei onde ela foi parar. Mas algumas vezes eu preciso saber aonde ela foi parar. Por quê? Porque ou eu vou passar o endereço para alguém, entendeu? Ou eu vou copiar esse endereço aqui para vários lugares, entendeu? Então, vou fazer uma lista encadeada, sei lá, o motivo não interessa. Mas o fato é que às vezes eu preciso saber onde ele foi parar. Vamos supor que ele está lá na memória nesse endereço aqui. Tá? Então faz de conta que
que ele foi parar nesse endereço. Então, como eu não sei onde essa variável foi parar, eu uso o e-comercial para perguntar o endereço dela. Então, se eu fizer isso aqui, ó, o que eu vou receber de resposta? Então, mas qual que é o endereço? Nesse exemplo específico nosso aqui. Se eu fizer e-comercial A, o que eu vou receber de resposta? 00 a 57413. Perfeito. Tá? Então, se eu fizer comercial A, nada mais é do que um número, tá? Ele recebe um número. O número é o endereço de memória. Beleza. Então, eu guardei isso aqui em algum lugar. Então, vamos supor que eu guardei aqui, ó. Beleza. Então, ele está guardado aqui, ó. Seguinte, depois que ele executou essa linha aqui, tá faltando alguma coisa na nossa memória. O que é que está faltando? Tá faltando a variável que guarda o ponteiro, né? Então, da mesma forma que A vai parar em algum lugar na memória, essa variável end A, ela também vai parar em algum lugar da memória, tá? A gente não pode esquecer dela, não. Então, ela vai parar aqui também, ó. Qual lugar? Não sei, mas ela foi parar aqui. Então, ela tá aqui, ó. End A. Então, ela veio parar aqui. E como ela foi parar em algum lugar da memória, ela também tem um endereço. Vamos supor que o endereço dela seja... Ah, então, toda variável, ela tem também um endereço aqui, independente se ela é uma variável de ponteiro. O tipo dela não importa. Importa é que ela vai parar lá na memória também. O tipo dela faz diferença no tamanho desse quadradinho aqui, ó. Então, se o tipo dela for grande, esse quadradinho é maior. Se o tipo for menor, o quadradinho é menor. Mas ele vai parar na memória. Tá? Então, a gente não pode esquecer disso, não. Só que é o seguinte, qual que é o conteúdo dessa variável aqui? O que está armazenado dentro de end A? Isso, mas bem específico, nesse exemplo mesmo aqui que a gente está fazendo. Isso, tá? Isso aqui, ó, deixa eu trocar de cor. Isso aqui é o que está guardado aqui dentro, tá? Que é como se fosse um link para cá, tá bom? Não, não é esse número não. O Júlio escreveu e saiu, mas não é 7414 não, 7413. Tá? Então é esse aqui que está guardado aqui, tá bom? E o seguinte, como que eu faço para ir para algum lugar? Perfeito, é o asterisco, tá? O asterisco me faz ir naquele lugar. Então, olha só, se eu chegar e escrever asterisco end A, o que isso aqui está fazendo? Ele está falando o seguinte, olha, vai para o lugar que end A está apontando. Ou seja, vai lá para aquele lugar 00 a 57413. Então, o asterisco, ele está falando, vai para lá, tá? E o seguinte, ele veio para cá. Na hora que chegou aqui, o que você quer fazer? Sei lá, eu quero guardar o valor 13. Aí o que ele fez? Colocou 13 aqui. Entenderam? Então, o asterisco ele vai para o lugar
que está sendo apontado ou que está sendo endereçado, tá? Ele vai para lá. E se eu quiser ler o valor daquele lugar, aí eu uso ele do lado direito do igual, né? Do lado esquerdo é a atribuição, do lado direito é a leitura, tá? Então vamos supor que eu quero guardar agora numa outra variável. Faz de conta que eu tenho uma variável b, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Int b. Então int b é igual a end a. Então o que que vai acontecer depois dele executar essa linha aqui? É porque isso aqui é um sinal de atribuição, Maria Clara. Então, se ele está do lado esquerdo do sinal de atribuição, então é porque eu vou escrever aqui. Se ele está do lado direito, é porque eu vou ler daqui. Entendeu? Então, aqui eu estou escrevendo 13 nesse lugar, e aqui eu estou lendo o que está lá nesse lugar. Entendeu? Isso, B é igual a 13. Exatamente. O valor de A fica guardado em B? Não. A cópia do valor de A fica guardada em B. Ele não tira o valor de A, não. Entendeu? Do jeito que você escreveu, eu entendi o que você escreveu, mas é porque a frase está errada do ponto de vista da explicação. Eu entendi, mas não é o valor de A que fica guardado, não. É uma cópia do valor de A. Então, olha só o que vai acontecer. Vai aparecer uma nova variável aqui. Cadê? Vai aparecer uma nova variável chamada B. E olha só o que ele fez. Ele foi, né, porque tem um asterisco, foi no endereço apontado por end A, leu o que estava lá. Então, olha só. Ele veio aqui, leu o que estava aqui. O que estava aqui? 13. Aí ele leu o que estava aqui e escreveu aqui. Entendeu? Esse carinha aqui não tem nenhuma ligação com essa. Sabe? São coisas completamente distintas. Se eu chegar e mexer no A aqui, não mexe no B, não. Então, por exemplo, se eu fizer agora assim, ó, A igual a 14, esse cara aqui vira 14. E esse aqui nem mexe, entendeu? O 13 seria o que relacionado com A? O valor. É o valor que está guardado aqui. O A não é uma variável do tipo inteira, então significa que aqui dentro da caixinha dele, ó, deixa eu fazer uns riscos aqui. Nossa, não era bem esse aqui que eu queria fazer, não. Então significa que aqui dentro guarda um valor inteiro. Então está guardado o valor 13 aqui. É como se fosse uma equação? Não. Não é como se fosse equação, não. O A depende do B, mas o B não depende do A? Não. Nem o A depende de B e nem o B depende do A. Nenhum dos dois. Eles são coisas distintas. Aqui, ó, o A tá aqui, o B tá aqui. O que aconteceu aqui nessa linha, ó, é o seguinte, é que declarou a variável do tipo B, do tipo B não, declarou a variável B do tipo inteira, então foi aqui e colocou espaço para ela na memória. Tá aqui. Ela tem um endereço, quer ver, ó? Declarou, só que inicialmente ela não tinha nada, entendeu? Como ela não tinha nada, o que que aconteceu? Isso daqui é uma atribuição. Então, ele foi no endereço apontado por end A. Lembra que end A tem um endereço? Aqui, ó. Foi no endereço apontado por end A, leu o que estava lá e guardou no B. Então, o end A pegou o valor 14, pegou 13. Na verdade, o end A não. O asterisco end A. Se aqui, ó, só para vocês entenderem.
Se ao invés de escrever int a igual a asterisco end a, eu tivesse escrito sem o asterisco, aqui ó, faz de conta que eu esqueci do asterisco, tá bom? Qual que é o valor que está guardado em B agora? Se A mudar, o B continua igual? Continua igual, tá? Porque A e B são coisas distintas. Um não tem ligação com o outro, não. Então, é o seguinte, eu esqueci do asterisco aqui. Qual o valor que está guardado em B? Não, 0x alguma coisa não. Responde com precisão. Tem 3 0x na tela aí. Perfeito, tá? A57413. Então, se eu esquecer do asterisco aqui, ó, o que ele está fazendo? Está pegando o valor de int A, entendeu? Ele não está indo para onde int A aponta, não. Ele está pegando o valor de int A e escrevendo no B. Qual que é o valor do int A? 00A57413. Então, ele vai colocar isso aqui, ó. Tá? Então, se eu esquecer do asterisco, faz ele pegar o valor dessa variável. Se eu colocar o asterisco, faz eu ir no lugar que aquela variável aponta. Tá bom? Todo mundo entendeu? Beleza. Então, é comercial serve para pegar o endereço de uma variável e o asterisco serve para ir naquele endereço. Então, lembrando da analogia que a gente fez no final da aula passada, qual que é o protótipo de um Uber? De uma função do Uber? Não, esse não é o protótipo, não. Esse é como chama, Ulisses. Tá certo o que você escreveu, tá? Mas ele não é o protótipo, não. O protótipo é a assinatura da função. Não, também não. Não. Quase isso daí, Enzo. Tá faltando alguma coisa. É quase o que o Enzo escreveu, mas está faltando algo. Não, não. Não é a chamada, não, gente. O protótipo. A declaração da função. O que está faltando? Quase, Gabriel. Tá faltando mais coisa aí. Não, não, Gabriel. Void int não pode, né? Porque ou você retorna nada que é void, ou você retorna int. Gente, tem a ver com os parâmetros. Esses parâmetros aí não tem tipo, não? Quase isso, viu, Ulisses? A pergunta que eu fiz, Maria, é o seguinte: qual que é o protótipo da função do Uber? O pessoal já quase acertou aí, ó. Só que essa daqui, ó, tá? Porque é o seguinte,
só para a gente poder relembrar aqui. Importa para o Uber qual é a casa da pessoa? O tamanho importa? Não importa, né? Então só importa o endereço. Então, como o tipo não importa, então é void. Como é um endereço, pointer. Então void pointer. E a mesma coisa, para onde a pessoa está te levando, importa o tamanho da casa? Como não importa, também é void pointer. Então esse aqui é o protótipo do Uber, tá bom? Esse aqui é o protótipo da função. Agora é o seguinte, vamos supor, tá? Agora vai mudar a pergunta. Eu ainda estou relembrando o finalzinho da aula passada, porque é muito importante aquilo lá para a gente continuar nosso entendimento. Então isso aqui é o protótipo da função, tá bom? Então é o seguinte, agora vamos supor que eu vá chamar o Uber, tá? Eu vou chamar o Uber para me pegar na minha casa e me levar no Coltec. Então, suponha que exista uma variável chamada minha casa e exista uma variável chamada Coltec. Como eu chamo o Uber? Não, nem do Isaac nem do Gabriel. É isso, Ulisses, exatamente isso aí, tá? Aí eu chamo ele assim, ó. O endereço da minha casa. Então, qual que é o endereço da minha casa? Não sei, mas o e-comercial sabe. Então, e-comercial minha casa. E eu vou para onde? E-comercial Coltec. Tá? Então, isso daqui é a chamada. Tá bom? Essa daqui é a chamada. Agora, vamos lá. Continuando também da nossa aula passada. Eu não comecei nada de novo ainda. Isso é tudo relembrando. Como o Uber chega na minha casa? Não, na hora de chamar pode colocar o void na frente? Pode não, Enzo. Agora, voltando à pergunta aqui. Como o Uber chega na minha casa? Não, não. Nem do Wesley, nem do Bernardo, nem do Gabriel, nem do Ulisses, nem do Isaac, nem do Júlio. Para ajudar vocês, é o seguinte: por acaso o Uber sabe que a minha casa é minha casa? Ele tem como saber na hora que ele está lá dentro do carro dele? Só falando com vocês, não é nenhuma dessas respostas aí, tá? Então, voltando à pergunta aqui. O Uber sabe que a minha casa é minha casa? Não, ele não sabe. Agora, a minha casa, do ponto de vista dele, é o quê? Não, é quase isso, Júlia. A minha casa, ela é o. Isso, é o início, é a origem. Então, o Uber, ele chega na minha casa como? Assim, certo? Não, aqui, ó. Minha casa, quem conhece sou eu. Eu estou chamando o Uber, aqui, ó. Tá? Eu estou chamando o Uber e estou passando para ele o endereço da minha casa e o endereço do Coltec. Como ele chega na minha casa? Ele não conhece essa variável chamada minha casa, não. O que que foi passado para ele? Foi passado uma cópia do endereço da minha casa em qual variável? Origem, entendeu? Então ele chega na minha casa com asterisco origem. E depois ele me leva para o Coltec como? Não, asterisco Coltec não. Ele não conhece Coltec, não. Asterisco destino, tá?
Isso daqui, gente, ó, quem conhece sou eu, tá? Quando eu chamo o Uber e passo o endereço de 2 lugares, ele não sabe do que se trata, não. Ele só tem 2 endereços. Só que lá para ele, o primeiro endereço que eu passei é a origem e o segundo endereço que eu passei é destino. Então ele me busca no asterisco origem e me leva para o asterisco destino. Leandro, então origem é igual a endereço minha casa e destino é igual a endereço Caltech, perfeito. Só que são duas variáveis distintas aqui, ó. Essa daqui é origem e essa daqui é destino. Entendeu? São duas variáveis distintas. E aqui tem o endereço da minha casa e aqui tem o endereço do Caltech. Não, não. Não é isso daí não, Ulisses. Essa linha que você fez aí, ela não faz sentido. O que o Gabriel escreveu é verdade, tá certo. Entendeu? A origem é igual ao endereço minha casa e destino é igual endereço Caltech. Tá perfeito. A frase dele tá certa. Agora essa sua, que é o Uber, abre parênteses, asterisco origem, fecha parênteses, ó, é vírgula, asterisco destino, essa não faz sentido. Aqui, ó. Só para você entender que não faz sentido. Quer ver, ó? Vamos escrever ela aqui para todo mundo. Vamos lá, primeiro. Quem está chamando essa função aqui? Se você abriu e fechou parênteses, é que você está chamando a função. Quem está chamando? Se quem está chamando sou eu, então, olha para você ver, tem dois erros. Primeiro, origem, eu não tenho a variável chamada origem. E destino, eu também não tenho a variável chamada destino. Se quem chamou o Uber é o próprio Uber, eu só tem esses dois casos, né? Ou é eu ou o Uber. Se quem chamou do jeito que você escreveu foi o próprio Uber, o que, que ele está fazendo? É como se ele estivesse chamando outro Uber, tá? Passando o quê? O que está dentro da minha casa. Entendeu? Porque a origem ali não tem uma cópia do endereço da minha casa. Então, asterisco origem vai para minha casa. Então, se ele vai na minha casa, ele pega o que está lá. Então, é como se o Uber estivesse chamando outro Uber, passando o conteúdo da minha casa e depois o conteúdo do Caltech. Tá vendo como é que essa linha sua não faz sentido? Entendeu que ela não faz sentido ou não, Ulisses? Beleza. Tá, então é o seguinte, com isso aqui a gente fez uma revisão da aula passada, tá? Nesses 30 minutos aqui. Mas é muito importante que todo mundo lembrasse isso para poder acompanhar o andamento da aula de hoje. Como eu falei, esse assunto de alocação dinâmica e de ponteiro é um assunto para muitas aulas. Tá? Então a gente vai fazer uma revisãozinha sempre, mas é importante entender isso aqui. Então vamos passar agora para o slide, que agora está sossegado. Então vamos lá. Qual que é a nossa motivação para poder fazer isso daí que a gente está estudando? Olha só esse exemplo aqui, tá? Tem aqui uma variável inteira chamada num elementos, uma variável chamada vet com 99 posições, 99 posições do tipo inteiro e mais uma variável i do tipo inteiro. Beleza. Até aqui, tranquilo, nada demais. Digite a quantidade de elemento que desejar. Aí tem aqui um scanf. Olha só, agora vocês já têm condição também de entender perfeitamente o que está acontecendo aqui, ó, nessa linha do scanf. Olha só o que está acontecendo aqui. Ele está passando o primeiro parâmetro, essa string aqui, né, porque está entre aspas duplas. E o que ele está passando aqui? Ele está passando o endereço
da variável num elemento. Por que ele precisa do endereço? Agora que vocês já assistiram essas duas aulas, vocês já têm condições de responder. Por que ele precisa do endereço dessa variável? Para guardar o valor na memória, lá naquele endereço. Entendeu? Porque se eu não passar o endereço para ele aqui, o que ele faz? Ele copia o conteúdo da minha variável. E não é isso que eu quero passar para ele, a cópia do conteúdo da minha variável. Eu quero passar para ele o endereço da minha variável justamente para ele guardar lá dentro. Tá bom? Então agora, depois dessas aulas aí, a gente já consegue entender melhor o scanf. Tá? Então ele precisa do endereço da variável para ele ir lá naquela variável e guardar o valor lá dentro. Tá bom? E aí depois o que ele vai fazer? Vai fazer esse for aqui, tá? Interagindo com o usuário e pegando o endereço de cada posição desse vetor, né? Então aqui o i começa com 0, então passa o endereço. Depois o 1 passa o endereço, o 2 passa o endereço, 3 passa o endereço e por aí vai. E aí o que ele está fazendo aqui? Lendo e guardando no vetor. Beleza, até aí nenhum problema. Isso aqui é um exemplo que a gente conseguiria entender com as nossas aulas perfeitamente. Mas a pergunta que vem aqui, ó, porque a gente está no assunto da motivação, e se o usuário colocar 3 elementos no vetor? Qual que é o problema? Já está escrito aqui, né? Mas eu quero com outras palavras. Assim, gasto de memória à toa e tudo. O problema é que eu aloquei 99 posições e estou usando 3, então estou desperdiçando 96, tá? E o seguinte, e se o usuário digitar 100? Qual que é o problema? Eu aloquei espaço para 99 e vou usar 100. Então significa que depois do meu vetor, ó o meu vetor aqui, depois do vetor ele ainda vai comer mais uma posição aqui, ó. Na hora que ele comer mais uma posição, ele está escrevendo em algum lugar que não é dele. Como ele está escrevendo em algum lugar que não é dele, ele vai detonar algum lugar da memória. Tá? Se você está escrevendo em algum lugar que não é seu, você pode ter certeza que você vai estragar alguma coisa. Tá bom? O programa não necessariamente ele vai falhar, viu, Liz? Mas a tendência é que vá falhar mesmo. Tá? Mas não necessariamente. Júlia, é o seguinte, tem espaço, tá? Porque a memória ele vai deixando de você escrever. Então o problema não é espaço. O problema é que você está escrevendo em alguma coisa que não é sua. Que você reservou 99 espaços. E aí você foi lá e escreveu um depois. Entendeu? Então, assim, o seu programa vai deixando. Você vai escrevendo, 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 só que você vai destruindo as coisas dos outros aqui, ó. Se você quiser escrever na posição 101, ele escreve também. Só que você está destruindo coisa que é dos outros. Porque você reservou espaço para 99 e escreveu 100. Entendeu? Não existe aquele negócio de você dar uma apertadinha e colocar mais um número. Não tem isso. Tá? Ele vai escrevendo em cima de outra coisa. Beleza? Então é essa daqui que é a nossa motivação, ó. Pra gente nem alocar espaço mais do que o necessário e nem menos do que o necessário. Para a gente alocar exatamente o necessário. Então, essa que é a nossa motivação. Tá? Então, vamos lá. Olha a solução que linda. Vamos entender ela aqui. Vocês podem ver que o programa não mudou em absolutamente nada, exceto pelas linhas 10 e 11. Então, deixa eu marcar elas aqui. Ó. Fora as linhas 10 e 11, é tudo a mesma coisa. Tá? Tudo igualzinho aqui, ó. Eu pergunto a quantidade de elementos, eu faço iteração nos elementos, tudo a mesma coisa. Se eu voltar ao slide aqui, ó, olha lá, vocês vão ver que é a mesma coisa. Agora, o que essa linha 11 está fazendo aqui? Essa linha 11. Primeiro vamos dar uma olhada na memória aqui, ó. Quantas variáveis eu tenho?
Por que colocou asterisco VET ali em cima? Isso aí é uma coisa que vocês já tinham que saber. O que é isso aqui, ó? A variável VET, ela é um ponteiro do tipo inteiro. Antes tem que declarar, né? A variável do tipo ponteiro tem que ser declarada, tá? Então, voltando à nossa pergunta aqui. Quantas variáveis eu tenho? O Isaac acertou, o Gabriel acertou também. 3 variáveis. Tá? Eu tenho 3 variáveis. Eu tenho uma variável chamada numElementos. Então vamos fazer ela aqui, ó. Igual nós vamos fazer tudo bonitão aqui, ó. Vamos lá. Para a gente entender exatamente o que está acontecendo. Então vou fazer 3 variáveis aqui, ó. Eu estou fazendo contínuo aqui, mas não significa que elas estão contínuas não, tá bom? Eu tenho 3 variáveis. Quais variáveis são? numElementos e VET. As minhas 3 variáveis são essas. Então deixa eu dar o nome para elas aqui, ó. Essa variável é numElementos, essa variável é VET e essa variável é I. Tá? Elas estão em 3 lugares de memória. Se são 3 variáveis, elas estão em 3 endereços de memória. Ó, esses números ficaram muito grandes, estão errados, espera aí. Então, beleza. Minhas 3 variáveis estão aqui na memória, tá bom? Qual que é o valor delas? Ainda nenhum, tá? Elas estão com lixo aqui. Beleza? Lixo. Aqui, ó, eu tô aqui no início do programa, ó. Mas eu já sei os tipos dela. Quais são os tipos de cada variável aqui? A minha numElementos é do tipo inteiro. Então, vamos escrever aqui. Escrever de azulzinho. Ela é do tipo inteiro. Não são não. São todas int não. Quase isso. Mas na ordem do slide você está correta, viu, Amanda? A variável numElementos é do tipo int, a variável do tipo i. A variável i é do tipo int e a variável vet é do tipo int pointer. Aqui, ó. Int pointer. Bom? Então, beleza. Então é o seguinte, está aqui, minhas 3 variáveis estão na memória. Está aqui o endereço das 3, o nome das 3, o tipo delas e elas estão aí. O que tem dentro delas? Assim que meu programa acabou, tá? Assim que meu programa acabou de começar. Eu estou na linha 6 agora, não executei a 7 ainda. Acabei de passar pela linha 6. Qual que é o conteúdo das minhas 3 variáveis? Conteúdo eu vou escrever de roxo. Lixo, perfeito. Era essa palavra que eu queria. Tá? Lixo. Você não sabe o que está aqui dentro. Você só alocou espaço para ela. Você não faz a menor ideia do que está aqui. Tá bom? Então, pode ter qualquer coisa. O que está aí é lixo. É o seguinte, se você declarou uma variável e não colocou valor nela, é lixo que está lá dentro. Você não pode confiar no que está lá. Então, é isso aqui. Nossa memória.
Tá? É isso aqui que eu quero que vocês aprendam, tá bom? É o seguinte, ficar usando ponteiro igual um maluco aí, vai dar errado. Se você não entender o que o negócio está fazendo na memória, o ponteiro vai ser sua maior fonte de dor de cabeça. E aí vocês vão passar aí, vai virar e falar assim, nossa, mas ponteiro é o que tem de mais terrível. Não é. Ponteiro é o que tem de mais terrível porque as pessoas não sabem o que estão fazendo. Se você aprender como que ponteiro funciona, é a melhor coisa que tem. É o assunto que eu mais gosto de ser. Tá? Então, você tem que entender o que está acontecendo na memória. É isso daqui que eu acho que é diferente da aula. Tá bom? Então vamos lá. Lixo. Estou aqui na linha 6. Aí agora eu vou executar a linha 7. Digite a quantidade de elementos que deseja. Então faz de conta que está aqui a telinha do meu programa. Isso aqui é a telinha, tá? O console lá todo pintado de preto. Tá bom? Aí apareceu essa mensagem. Qual que é a mensagem? Eu esqueci. Digite a quantidade de elementos que deseja. Tá? Então apareceu isso aqui, ó. Beleza. Executou a linha 7. Aí agora executou a linha 8. Tá? Tô na linha 8 nesse momento aqui, ó. Então eu vou ir marcando aqui as linhas que eu já passei, tá bom? Tô na linha 8 nesse momento. O que que a linha 8 vai fazer? Vai fazer um cursor ficar piscando aqui, ó. Tá? Esperando eu digitar alguma coisa. Tá bom? Aí beleza. Maravilha. Aí é o seguinte, digite a quantidade de elementos que desejar. Você foi e digitou aqui 5. Tá? Você foi, digitou 5 e deu Enter. O que que aconteceu depois que você deu Enter? Não sei. Você executou a linha 8 aqui. O que que aconteceu? O pessoal está escrevendo aí. Então, 5 foi o que eu digitei. E aí? Ele lê o dado informado pelo usuário e coloca o valor na variável. Então, olha só o que que ele está fazendo. Ele está indo lá no endereço que você passou, tá? E guardou o valor 5 lá. Então, qual o endereço que eu tinha passado? Não era num elementos? Então, esse cara aqui deixou de ter lixo e agora ele tem o valor 5. Tá? Agora é o valor dele, 5. Beleza? Então, acabei de executar a linha 8 aqui, ó. Aí, linha 9, linha 10 é comentário. Linha 11. O que está acontecendo na linha 11? Vamos separar o que está acontecendo na linha 11 em 2 pedaços. Tá? Olha só o que ele está fazendo. O que o malloc pede de parâmetro? Alguém lembra? O tamanho da memória. Tá? A quantidade de memória que eu quero alocar. Perfeito. E aí o seguinte, o que ele está passando? 5, certo? Porque é isso aqui que está guardado nessa variável. Então ele está passando 5 vezes o quê? Vezes o tamanho de um inteiro. Tá? Então é 5 vezes o tamanho do inteiro. Faz de conta que o tamanho do inteiro aqui é 4. Então ele está passando para o malloc 20. Tá? Então deixa eu escrever grandão aqui, ó. Ele está passando para o malloc 20. E aí o que o malloc vai fazer? Ele vai chegar, dar uma olhada na nossa memória e falar, ó, que memória lindona. Cheio de espaço para eu usar? Então deixa eu usar. Aí olha só o que ele vai fazer. Vai chegar aqui
vai alocar 20 bytes, tá? Foi parar em algum lugar da memória. Não vou fazer 20 cortezinhos aqui, tá? Vou fazer 5 cortes, tá? Opa. Um, dois, três. Dividir super mal, mas faz de conta que está bem dividido, tá? Faz de conta que cada espaço aqui tem o mesmo tamanho, tá bom? Olha só, aqui tem 20 bytes. Aqui tem 20 bytes. Esse espaço aqui tem 4, esse tem 4, esse tem 4, esse tem 4 e esse tem 4. Então, ao todo, tem 20, tá? Só que essa divisão aqui, quem fez não foi o malloc, tá? Eu estou fazendo para mostrar para vocês. Ele não fez, ele foi e alocou 20. Só que é o seguinte, quando ele volta com que número? CC441833. Então aqui, ó, deixa eu apagar um bocado de coisa aqui, porque já virou bagunça. Pera aí. Aí, o que o malloc voltou? O malloc voltou com CC441833. É isso aqui que ele voltou. E com qual tipo que voltou? Alguém lembra? Void pointer, perfeito, tá? Então ele voltou com void pointer. Por quê? Ele não sabe para que você vai usar, tá? Ele não está interessado. E aí o seguinte, depois que voltou o void pointer, você fez um cast para int pointer. Aí então você está falando o seguinte, agora já é você, não é o malloc. Ele está virando falando o seguinte, olha, trata esse vetor aí para mim como se fosse um vetor de inteiros. Então significa que cada posição aí, ó, é de um inteiro. Continua sendo os mesmos 20 bytes, tá? Mas agora ele está dando um tratamento diferente. Quem fez isso não é o malloc, tá? Quem fez isso é você. Você que escreveu o int pointer. Você está falando, olha, eu recebi um void pointer, mas eu quero que você trate como se fosse um int pointer, porque eu quero andar nesse cara. Aí beleza. Então olha só o que ele está fazendo. Na hora que terminou essa linha aqui, ó, ao invés de ter um void pointer cc441833, ele tem um int pointer cc441833. Então beleza, é assim que terminou, tá? Tô nesse ponto aqui. Aí agora eu vou executar o lado de cá. O que vai acontecer na hora que ele terminar de executar a linha 11? O que aconteceria se não colocasse o int pointer? O resultado exibido ia ser diferente? Não, não ia ser diferente não, ô Maria Clarissa aqui. É só para ficar claro o entendimento, tá? Mas a minha variável ela já é do tipo int pointer, tá vendo? Eu não vou andar aqui, eu vou andar aqui, ó. Tá? Então o resultado não seria diferente, não. Agora é o seguinte, voltando à pergunta. Depois que ele executar a linha 11, tá? Acabou a linha 11. Como que está a nossa memória? Ele vai guardar o endereço em VET. E qual que é o endereço? Tá certo o que você escreveu, viu, Júlio? Mas qual que é o endereço? Aqui eu estou dando números para a gente fazer coisa bem específica. Entender exatamente o que está acontecendo. Isso, tá?
Então, o que vai ter? A minha variável vet agora, ela não tem lixo mais. Agora ela tem... Esse é o valor dela. Beleza? Que é como se ele apontasse para cá. Tá? O valor da variável é esse aqui, ó, CC441833. Mas como ele é um pointer, então é como se ele apontasse para cá. Todo mundo está acompanhando aí? Beleza. Aí agora, olha só o que vai acontecer. Acabei de executar essa linha 11 aqui. Ah, Amanda está escrevendo ali. Leandro, mas você não precisa liberar a memória depois? Antes do programa ter retorno, deveria ter um free? Deveria. Esse código aqui está errado. Tá? Deveria ter um free. Você está certíssima, tá? Eu vou até colocar uma estrela aqui para você, ó. Você brilhou aqui, ó. Essa estrela aqui é para você. Tá? Deveria ter sim, ó. Aqui, ó, tá faltando um free, tá? Muito bem observado pela Amanda. É bem lindona, tá? Aí, beleza. Agora, olha só o que vai acontecer. Acabei de executar a linha 11 aqui. Não, esse erro aqui não foi intencional do Leandro, não. Esse código aqui nem é meu. Eu falei com vocês que esse slide aqui está sob revisão. Eu falei isso no início da aula passada, não falei, não? Eu tenho quase certeza que falei. Tá, beleza. Enquanto o pessoal tá digitando aí. Aí é o seguinte, executei a linha 11, aí veio para 12. Aí beleza, cheguei na linha 13. Aí olha só o que vai acontecer. Primeira coisa que ele vai fazer na linha 13 é colocar zero no valor de i. Essa é a primeira coisa. Tá bom? Aí agora o que ele fez? Digite o elemento da posição 0. Tá? Aí vai aparecer lá no console. Digite o elemento da posição 0. Cara, beleza. Digite o elemento da posição 0. Aí você foi e digitou 18. E deu Enter. O que aconteceu? Ele veio no VET, então ele veio aqui, tá? Tá vendo aqui, ó? VET não tá apontando para cá? Ele veio aqui e tratou esse cara como se fosse um vetor. Olha aqui o cochete. Tá? Então ele falou o seguinte, olha, acessa a posição 0. Então ele veio aqui, ó, essa aqui é a posição 0. E falou, olha, guarda nesse lugar. Então ele vai guardar aqui, ó. Tá? É aqui que ele vai guardar. Então agora deixa eu desfazer isso tudo aqui. Beleza. Aí você foi e digitou 18. O que ele fez? Guardou 18 aqui. Tá bom? Aí o seguinte, próxima iteração. Próxima iteração, o i agora é 1. E agora é 1. Beleza. E agora, digite o elemento da posição 1.
Aí você foi e digitou. Oh, caramba! Digite o elemento da posição 1. Esqueci de confirmar aqui. Aí você foi e digitou 18. Não, 18 não, já gastei 18. Você foi e digitou 15. Olha que legal. Quando você meteu o Enter aqui, o que que ele fez? Ele foi lá no VET, então ele veio aqui, ó, tá? No VET, tratou ele como se ele fosse um vetor e mandou acessar a posição 1. Mas como que ele fez para chegar aqui? Ele fez para chegar aqui porque ele sabe que é do tipo int. Então, cada quadradinho desse aqui é azul. Peraí. Cada quadradinho desse aqui é um int. Int. Nossa, vai escrever rápido, fica pior ainda. Então, ele sabe que cada um desse aqui, ó, ele não está tratando como se fosse um vetor de inteiro. Então, se ele está tratando como se fosse um vetor de inteiro, ele sabe que cada quadradinho desse aqui é um int. Sabe que cada quadradinho desse aqui gasta 4. Então, como ele tem que acessar o VET posição 1, ele já vem para cá de uma vez, ó. Ó que legal. Tá? Agora é o seguinte, pergunta do... Deixa eu só completar o exemplo aqui. E foi escrever o 15 aqui. Agora vamos lá. Mas como o VET é um ponteiro, por que ele está sem o asterisco na linha que tem o vetor? Você está falando aqui, né? É aqui que você está falando, não é, Ulisses? Então, por que que não tem o asterisco aqui? Porque quando você trata um ponteiro como se fosse um vetor, não precisa do asterisco, você já está usando o cochete. O asterisco não é para ir no lugar, mas o cochete também é para ir no lugar. Entendeu? Só que quando você usa o asterisco, você vai naquele lugar que está apontando. Quando você usa o cochete, você vai naquele múltiplo daquele lugar que está apontando. Entendeu? Estou mostrando para vocês que o vetor, que um ponteiro também pode ser utilizado como se fosse um vetor. O cochete vai ser um único slot? Isso, um único slot, tá? Não, vai em tudo não, vai no início. Tá? A sua primeira frase está ok, Ulisses. O cochete vai num único slot, perfeito. O asterisco também é um único slot, mas é o slot do início, tá? É como se ele viesse aqui, ó. Tá bom? Beleza, aí eu fui e rodei esse negócio aqui até acabar. Lindo demais. Aí eu fui e terminei, tá? Faz de conta que eu escrevi aqui embaixo, tá bom, gente? Só para não gastar tempo demais com um trem aqui que é bobagem, que vocês já sabem fazer. Aí foi e escreveu aqui, ó. Aqui tem 9, aqui tem 13, aqui tem 99. Foi e terminou o int ali agora. O i tem valor 5. Terminou. Tá? Então eu fiz todas essas linhas aqui, ó. O que que vai acontecer quando eu executar a linha 16,5? Não, 4 não, é 5 mesmo. Tá? Porque é o seguinte, se fosse 4, essa condição aqui ainda seria verdadeira. Certo? Porque 4 é menor que 5, verdadeira. Então ele faria de novo. Ele só sai do for quando terminou, né? Então 5 é menor que 5, falso. Então ele saiu. Então ele sai quando o i é igual a 5. Tá? Então eu estou na linha 16,5 aqui, muito bem observada pela Amanda, que ganhou uma estrela aqui. Tá? E aí? O que vai acontecer quando ele executar a linha 16,5? Vai liberar o espaço. Tá? O que vai acontecer? Ele vai chegar aqui, ó,
apagou, ele liberou o espaço. E qual que é o valor que tem agora no VET? Aquela resposta bem lindona, hein, gente? Qual que é o valor que tem aqui no VET? Isso! Perfeito. Tá bom? O que que acontece? Em geral, esse lixo aqui é um lixo específico, tá? Em geral, ele vai ganhar null aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó, para poder ficar mais entendido, tá? Em geral, é isso aqui, ó. Nós vamos dar uma lida aqui no Google para vocês entenderem, tá? Mas é o seguinte, quando eu coloco a palavra lixo aqui, significa que eu não posso confiar mais no que está lá, tá? Mesmo que eu saiba o que está lá, entendeu? Nesse caso aqui, eu sei o que está lá, mas quer dizer que eu não posso mais confiar no valor que está ali, porque ele não tem nenhum significado específico mais, tá bom? Então, vamos dar uma lida o que, que o free faz? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Desaloca um bloco de memória. Então, um bloco de memória previamente alocado por um malloc, um calloc ou um realloc é desalocado, fazendo-o disponível para outras alocações futuras. Tá? Então, significa que aquele espaço que estava aqui voltou a ficar disponível. Tá bom? Aqui, ó. Se o PTR é esse cara aqui, ó, não aponta para um bloco de memória alocado com alguma dessas funções, ele causa um comportamento indefinido, tá? Então significa que pode acontecer qualquer coisa, tá? Se você tentar dar um free em alguma coisa que não foi alocada por malloc, calloc ou realloc, você não sabe o que que acontece, tá? Então é isso daqui que está falando aqui, ó. It causes undefined behavior, tá? Então causa um comportamento indefinido. Você não sabe o que que vai acontecer. Por isso que você só pode dar free em coisas que foi alocada por malloc, calloc ou realloc, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. Se o PTR, que é o pointer, é nulo, essa função faz nada, tá? Então se aqui for nulo, fazer free ou não fazer free dá na mesma, tá? E agora vamos lá. Observe isso aqui, ó, essa última frase aqui. Vamos lá, só o que é Maria Clara. Mas e se eu não quiser liberar a memória? É errado não colocar o free? É errado. É errado, tá? Se o seu programa pediu, ele tem que liberar. Se você não fizer, você está fazendo um comportamento que não devia. Então, é errado sim, tá? Significa... Não, você não precisa saber não, viu, Bernardo? É só a explicação da função. Ele está te falando que se for nulo, ele não faz nada. Só isso. Tá bom? Agora, vamos lá. Última frase aqui, ó. Mas como você mantém os dados na memória? Você não mantém. Se você quiser persistir os dados, você tem que salvar ele no disco. Uma memória Ai, gente, nossa, falhou aqui agora. Ai, esqueci. Nó, falhou aqui. Não é memória permanente, tá? Não é temporária, não. É porque disco rígido, esses tem todos que vocês estão dando aí, são exemplos, entendeu? Memória não volátil. Isso, é isso aí. Muito obrigado. É isso aí. Você tem que guardar numa memória não volátil. Tá? Porque é o seguinte, RAM é memória volátil. Tá? O registrador do processador é memória volátil, tudo isso é memória volátil. Agora, HD, SSD, CD e etc., tudo isso aí é memória não volátil. Tá? Então, se você quiser persistir os dados, você tem que guardar numa memória não volátil. Mas esse é assunto mais para frente. Tá? Não precisa preocupar com isso agora não. Quem que perguntou? Deixa eu ver aqui. A Maria Clara. Tá? Não precisa preocupar com isso agora não, viu? Mas voltando aqui, ó. Nuvem é um armazenamento não volátil que está em algum lugar da internet. Isso é nuvem. Tá? Então, você guarda em algum lugar
que não é no seu computador. Mas vamos lá, vamos só finalizar aqui, ó. Vamos lá. Note que essa função não muda o valor do PTR por si só, tá? Então significa que ele não vai mudar esse cara aqui, ó. Então se esse cara estava apontando para cá, deixa eu só refazer o desenho. Se esse cara estava apontando para cá, ele vai continuar apontando para cá. Então, na verdade, esse nu aqui está errado, tá? Então, ele vai continuar apontando para cá. Só que aqui agora não tem nada mais que interessa, tá? Então, vamos lá. Então, ele aponta para o mesmo lugar que ele apontava. Só que agora esse lugar é inválido, porque não tem mais as coisas lá que tinha antes. Porque você deu um free, o free destruiu esse cara aqui, desalocou esse espaço, mas essa variável aqui não mudou. Tá bom? Beleza? Então todo mundo entendeu o free, né? Então ótimo. Então depois de executar a linha 16,5 aqui, ó, é assim que está meu programa. Aí ele executa a linha 17, finaliza meu programa com sucesso e terminou. Bem felizão. Ok? Então vamos ler agora o slide. Tá? Vamos ver o que é que está escrito nesse slide aqui. Agora o usuário pode digitar o tamanho do vetor que desejar e não haverá desperdício de memória, porque agora eu estou alocando espaço só para a quantidade de elementos que eu quero, tá? Mas ainda temos um problema. Sempre que alocamos dinamicamente a memória, precisamos obrigatoriamente liberar essa memória. Ó, perfeito, então o slide não está errado, não. Tá? A pessoa que fez o slide, ela não colocou para ela poder colocar essa bolinha aqui. Tá bom? É porque assim, eu não li o slide, né? Eu estou dando a aula e usando o slide. Mas vamos lá. Então, perfeito. Tá? Então, aquilo que a Amanda já tinha notado, também está anotado aqui no slide, tá? É por conta dessa bolinha aqui, ó. Na alocação estática, isso é feito automaticamente. Então, aqui, ó, não tem free porque é alocação estática. Agora, como tem malloc, é alocação dinâmica, eu preciso do free. Então, esse malloc aqui, ó, ele está associado com esse free aqui. Se eu dei um malloc, eu dou um free. Tranquilo? Todo mundo entendeu esse slide aqui, ó? É facinho, né? É facinho quando a gente entende isso aqui, ó. O que está acontecendo na memória. Mas eu acho que se eu não tivesse falado essas coisas aqui antes, entender isso aqui seria extremamente difícil. É a impressão que eu tenho. Bom? Mas vamos lá. Vamos continuar. Aí agora aqui tem um free, lindão. É a mesma coisa, né? Só com free, né? Isso. Ok. Vamos lá. Calloc. O calloc, ele é muito semelhante ao malloc, tá? Muito semelhante. Só que ele, ao invés de ser um parâmetro, são dois parâmetros. Observe que tem uma vírgula aqui, tá vendo? Ele tem dois parâmetros. O que que ele pede? Quantos e qual o tamanho de cada um. Então, se ao invés de chamar com malloc aqui fosse um calloc, opa, quantos opa, qual o tamanho, tá? Então o calloc ele pede o número de elementos e o tamanho de cada elemento. Tipo uma matriz? Não, tipo um vetor. Tá? São dois parâmetros. O comportamento dele é o mesmo do malloc. Tá? Só que ao invés de um parâmetro com a quantidade total de bytes, eu vou passar dois parâmetros. O tamanho de cada bloquinho e quantos bloquinhos. Tá bom? E o seguinte, além de alocar o espaço, ele faz o seguinte, ele inicializa tudo com zero. Então, agora deixa eu fazer o desenho direito. Então, se eu tivesse feito um calloc,
aqui teria 0, aqui teria 0, aqui teria 0, aqui teria 0 e aqui teria 0, ao invés de lixo, tá? O Calloc, ele já aloca para você, tá? Então, vamos dar uma conferida no Calloc aqui. Olha só, ele pede o número de elementos e o tamanho de cada elemento. Tá? E olha a alocação da memória, como é que é feito. Número de elementos vezes tamanho. A mesma coisa que a gente faz com o malloc. Só que aqui são 2 parâmetros. Tá bom? E o resultado é a alocação de um bloco de memória inicializado com 0. Tá bom? O restante é tudo igual, o malloc. Se você entendeu o malloc, você entendeu o calloc. E o realloc? O realloc, o que eu vou fazer? Eu vou passar a variável que já tinha alocado, tá? Então eu chamo um realloc depois de ter chamado um calloc ou um malloc, tá bom? Mas eu posso chamar isso aqui com nulo também, tá bom? A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, aqui eu passo o ponteiro onde eu quero fazer a realocação da memória e qual que é o novo tamanho, entendeu? Esse novo tamanho pode ser maior, menor, igual, não interessa. Aí o que ele vai fazer? Vamos entender aqui na memória. Faz de conta que eu chamei realloc vet, e ao invés de ser 20 bytes, que era o que eu tinha inicial, eu agora passei 16. Tá bom? Então eu chamei aqui, ó, o meu realloc desse jeito. Tá faltando um A, né? Realloc. Realloc. Beleza. Aí agora eu chamei desse jeito. Aí olha só o que vai acontecer. É bem provável, tá? Mas não é garantido. Nós vamos ler isso aqui daqui a pouco. É bem provável que ele simplesmente vá tirar esse carinha aqui do final e vai te retornar o mesmo endereço que já estava antes. Porque, afinal de contas, você pediu para diminuir. Se você tivesse pedido para aumentar, então vamos supor que eu coloquei aqui, ó. Vamos supor que agora eu pedi para aumentar. Aí, se eu tivesse pedido para aumentar, era bem provável que ele fizesse isso aqui, ó. Tá? Eu estou só falando com vocês o bem provável, mas nós vamos ler ali para vocês entenderem exatamente o que vai acontecer. E aí ele vai retornar para você o novo endereço. Tá? Porque é o seguinte, ele não chega aqui e só gruda um carinha no final, não. Porque provavelmente estava ocupado esse lugar aqui. Então ele vai em algum lugar da memória que está livre, aloca aquele espaço todo contínuo e te devolve o novo endereço. E aí você guarda o novo endereço aqui de novo. Tá? Igual está aqui, ó. Tá? E agora vamos dar uma lida no realloc para vocês confirmarem as coisas que eu falei com vocês. Realloc. Vamos lá. Muda o tamanho do bloco de memória, tá bom? Apontado por PTR, que é o ponteiro, tá bom? Agora vamos lá. Muito importante, essa linha aqui é importantíssima, tá? Aqui, ó. A função pode mover o bloco de memória para uma nova localização. Entendeu? Então não significa necessariamente, é aqui, ó. Não significa que ele vai voltar ao mesmo endereço que estava antes, não. Se você pediu para aumentar, provavelmente ele vai retornar um endereço diferente, tá? Então tá aqui, ó. A função pode mover o bloco de memória para uma nova localização, tá bom? Cujo endereço é retornado pela função. Então ele vai te retornar o novo endereço, tá bom? Aí agora vamos lá. O conteúdo do bloco de memória é preservado no novo endereço, tá bom? É isso aqui que está falando essa frase. Então, o que acontece? Se aqui eu tinha o valor 4
aqui eu tinha o valor 8, aqui eu tinha o valor 5, e aqui eu tinha o valor 13, mesmo que ele mude de lugar, ele leva o 4 para cá, o 8 para cá, o 5 para cá e o 13 para cá. E o que tem nessas outras duas posições aqui? Perfeito. Tá? Então, o que ele faz? O que já estava aqui, ele põe lá no novo lugar. Mas o que cresceu, ele não inventa, não. É lixo. Tá? Ele não faz igual o calo aqui que coloca 0 aqui, não. O que já estava lá, fica lá. É lixo. Tá bom? E aí, o que ele está falando aqui? Ó? Isso daqui eu comentei na aula passada, tenho certeza, porque eu até lembro da minha frase. Se caso o ponteiro for nulo, então a função se comporta como malloc. Eu tenho certeza que eu falei isso aqui na aula passada. Porque eu falei com vocês quando eu estava falando aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. E é o seguinte, se você passar o realloc com nulo, na verdade é a mesma coisa de estar fazendo o malloc. Então, o free obrigatoriamente está ligado a um malloc ou um calloc. Tá? Então, se você chamou 3 mallocs, ou 3 callocs, ou qualquer combinação deles, tem que ter 3 frees. Beleza? Então, eles têm que estar casados. Então, já falei do realloc, nós já lemos aqui o que interessava, já vimos que ele retorna o novo endereço e pronto, beleza. Alocação dinâmica e subrrotinas. Olha só, vamos ler isso aqui primeiro, antes de ler o exemplo. O que você não entendeu, Maria Clara? Sobre o realloc e o malloc? Te explico sem problema nenhum. Eu falei que eles têm que estar casados no seguinte sentido. Eu não fiz um malloc, então ele colocou aqui algum lugar na memória. Se eu fiz outro malloc, ele colocou algum outro lugar na memória. Então tem que ter um free para esse e tem que ter um free para esse. É por isso que eu falei que eles têm que estar casados. Se eu chamei 2 mallocs e um calloc, por exemplo, ele alocou aqui, ó. Então tem que ter um free para ele. Tá? E o que eu falei especificamente sobre o realloc é o seguinte, que se eu chamar o realloc com null, ou seja, eu não estou passando o ponteiro para eu realocar, ele funciona como se fosse um malloc. Então, voltando aqui ao que eu tinha falado na aula passada, é que eu falei que alocar memória obrigatoriamente passa por um malloc ou um calloc. Tá? É obrigado. Porque se você chamar o realloc com nulo, é a mesma coisa de estar fazendo malloc. Tá? Entendeu agora? Beleza. Por nada. Então vamos ler isso aqui antes de ver o exemplo, tá? Não se pode retornar vetores em uma função, mas pode-se retornar ponteiros. Olha que legal. Por que isso aqui é importante? Porque é o seguinte, eu não posso fazer isso aqui, ó, só para a gente entender essa frase, tá? Eu não posso ter uma função que faz isso aqui, ó. Isso aqui eu não posso. Então significa que eu não posso retornar vetores. Mas eu posso retornar ponteiros. Então, apesar disso aqui estar errado, isso aqui está certo. E o que isso aqui tem de interessante para a gente? Tem de interessante porque tem jeito de usar um ponteiro como se fosse um vetor? Tem, né? Nós fizemos agora mesmo. Tá? Então, olha só o que esse aloca vetor está fazendo.
É só ele que tem de legal aqui, tá? O restante aqui tudo a gente já sabe fazer. Olha o que um aloca vetor está fazendo. Eu passo um tamanho aqui para ele. Ele vai chamar o malloc, tá? Então ele está alocando como se fosse um vetor de float. Tá? Então observe que não é int aqui, ó. Tá? É um vetor de float. E aonde que ele está guardando o endereço? Está guardando o endereço na variável v, tá? Guardando o endereço na variável v. Observa aqui, ó, linha 5, guardando o endereço na variável v. Só que o que ele faz na linha 6? Ele retorna o valor que está guardado na variável v. Então, ele está retornando o endereço onde foi alocado o vetor. E na hora que ele retornou o endereço, ele guardou na variável v aqui de fora. Tá? Esse v aqui tem nada a ver com esse v. São v's distintos. Esse v é daqui e esse v é daqui. Tá? Tem nada a ver um v com o outro. São v's diferentes. Entendido? O restante aqui é bobagem. Vocês já sabem. É só para mostrar que a gente pode usar uma função para alocar um vetor, tá? Dinamicamente. Tipo isso aqui, ó. E nada mais é do que uma chamada bonitinha para o malloc, tá bom? E aí o seguinte, eu vou parar aqui, porque agora vai começar a entrar matriz. Não é que a gente não saiba a matriz, mas eu não vou começar o assunto de matriz faltando 6 minutos para acabar a aula. Então, nós vamos parar aqui, tá? Então, o que eu quero que vocês guardem aí, até esse momento? Assim, tudo é difícil. É o que eu queria que vocês guardassem tudo, mas assim, o que a gente viu na aula de hoje? Além da revisão da aula passada. Como que um ponteiro pode ser utilizado como se fosse um vetor. Por quê? Na maior parte das nossas aplicações, a gente vai usar alocação dinâmica como se fosse vetor. Entendeu? Então, assim, quase sempre é justamente para a gente fazer isso. Aloca espaço para tantas pessoas. Aí ele aloca e a gente usa como se fosse um vetor. Então, o nosso objetivo principal da nossa aula de hoje aqui foi aprender a usar o malloc, o calloc e o realloc para alocar espaço na memória e depois a gente usar ele como se fosse um vetor. Todo mundo entendeu? Que é nesse ponto que eu quero que todo mundo chegue hoje, tá? Para vocês irem para casa não, vocês já estão em casa, né? Para vocês refletirem aí durante o fim de semana, falando, nossa, mas aquele negócio de ponteiro é legal mesmo, hein? Nossa, bem que o Leandro falou que era legal. Todo mundo ficava tocando terror em vocês, falando, nossa, vocês vão ver na hora que chegar em ponteiro e tal. Gente, é o melhor assunto de ser. Tá? Eu adoro falar de ponteiro e de memória. Adoro mesmo. Eu gosto bastante e eu falo isso toda aula e vou falar na próxima também. Já falei hoje e estou falando agora no finalzinho. Se você entende o que o negócio está acontecendo na memória, não tem segredo. Agora, se você fica copiando coisa do Stack Overflow e usando, aí você fica perdidaço. E aí você fica, nossa, não sei o que está acontecendo, você não sabe a hora que você usa asterisco, você não sabe a hora que você usa comercial, você não sabe a hora que você usa colchete, aí você fica enlouquecido mesmo. Agora, se você entende como é que o negócio está na memória, gente, o negócio é lindão, sabe? É um negócio gostoso de usar, aí você não fica preocupado, aí você olha o código da pessoa que não sabe programar e você vê e fala assim, gente, mas esse cara ali tá alocando um espaço grandão para que isso? Bobagem, esse cara não sabe usar ponteiro, não sabe usar alocação dinâmica. Aí você vai batendo o olho no código das pessoas e vai falando assim, esse cara aqui sabe ponteiro ou não sabe, entendeu? A pessoa que sabe como que o negócio tem na memória, ela não treme na base, não. Não, pode deixar comigo aqui que eu uso. Entendeu? Então, eu quero que vocês finalizem o curso de IP assim comigo. Tá? Chegar em AEDS, todo mundo fino com esse negócio de ponteiro. Nós vamos tratar isso aqui até o final do ano. Tá? Ele vai estar embutido em todos os assuntos até o final do ano. E todos do ano que vem também.
mas vai estar aqui o tempo inteiro. Então você tem que entender ponteiro. Quando eu estiver falando de salvar no disco, eu vou estar falando de ponteiro. Tá? Qualquer coisa para frente aqui agora tem ponteiro. Então tem que aprender bem. Tá bom? Então é isso aí. Dê uma pensada. Não tem exercício para fazer. É só dar uma olhada nos slides. Só assistir o vídeo de novo se achar que é necessário. Só dar uma pensada sobre o assunto. Ver se você entendeu o conceito do e-comercial, do asterisco, da declaração. Faz desenho de memória. Tá? É só isso que vocês têm para poder fazer. Brincar aí durante o fim de semana. Beleza? E na segunda-feira a gente continua com o nosso assunto aqui, mas aí já no assunto de matriz. Tá bom? Então, beleza, gente. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação aqui e vou subir o vídeo. Então, até mais.